Bem-vindo a mais um vídeo do Conecta SUS. Nessa edição, vamos falar sobre o Decreto Presidencial 7.508 de 2011, que regulamenta a Lei 8.080/90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde. Um decreto que trata de organização, planejamento, assistência à saúde e articulação interfederativa, além de estabelecer os conceitos e instrumentos estruturantes do SUS. Para melhor entender a importância desse decreto, devemos recordar que o SUS, enquanto conquista do movimento brasileiro de reforma sanitária, foi estabelecido como um direito constitucional, sustentado nos princípios da universalidade, igualdade, equidade e integralidade. Um complexo sistema que prevê um conjunto de ações e serviços de saúde voltados para promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. Por todos estes motivos, o SUS, enquanto sistema definido na Constituição, exige que a sua implantação e operacionalização aconteça por meio de legislação específica. Dessa forma, os artigos 196 ao 200 da Constituição de 88 são regulamentados pelas leis 8.080 e 8.142/90, bem como a Lei Complementar 141/2012. A Lei 8.080 é regulamentada pelo Decreto 7.508/11 e as normas operacionais, em especial as pactuadas nacionalmente e publicadas por meio de portarias do Ministério da Saúde, definem o detalhamento para a execução das políticas de saúde. Agora vamos à primeira pergunta na telinha. Antes, é importante esclarecer que, como esse decreto foi expedido 20 anos após a Lei 8.080/90, ele incorporou em sua regulamentação os principais pontos consolidados pelas normas operacionais desse período. Além disso, buscou assumir determinados conhecimentos vivenciados pelos entes gestores em todo o processo de construção do SUS. Assim, o Decreto 7.508 define conceitos como região de saúde, portas de entrada do sistema, comissões intergestores e redes de atenção à saúde. Também institui o Mapa da Saúde, a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, RENASES, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, RENAME, e o Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde, COAP. E acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre esses conceitos, né? Começando pelo de região de saúde, que é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios vizinhos com identidades culturais, econômicas e sociais semelhantes e com redes de comunicação e infraestrutura de transporte compartilhados, a fim de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. Nesse sentido, entendemos que a região é o ponto principal para se organizar o acesso das pessoas aos serviços de saúde, pois ali se estabelece as referências entre os municípios, considerando que é improvável a existência de todos os serviços em todos os níveis de complexidade em cada um dos territórios municipais. Agora, quando se fala de portas de entrada, estamos nos referindo aos serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. A ideia é de que o usuário busque espontaneamente essas portas e, a partir delas, o sistema assegure as referências por meio do processo de regulação. O decreto define como portas de entrada a atenção básica, a urgência e emergência, a atenção psicossocial e as portas especiais de acesso aberto. Já as comissões intergestores, o decreto define como instâncias de pactuação da organização e do funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção. Elas são instituídas pela Lei 12.466/11, sendo estaduais as comissões bipartite e nacional a comissão tripartite. Além dessas, o decreto constitui as comissões intergestores regionais, que estabelecem pactos no processo de gestão compartilhada do SUS. Finalmente, quando falamos de redes de atenção à saúde, nos referimos ao conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. Ou seja, as redes definem os diversos estabelecimentos de saúde que estarão disponíveis aos usuários para assegurar a integralidade do cuidado.
O TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é um distúrbio que se caracteriza por desatenção, desassossego e impulsividade e afeta de 3 a 5% das crianças em idade escolar. Fique alerta! E agora, de olho na TV para mais uma pergunta. Olha, Lívia, uma região de saúde deve conter pelo menos ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Não devemos esquecer que a região é a referência para as transferências de recursos entre os entes federados. Vamos a uma nova pergunta. Para entender o mapa da saúde, você deve ter em mente que o SUS é um sistema construído sobre uma base de planejamento, ou seja, focado em reconhecer o universo de problemas e necessidades individuais e coletivas e priorizar tais problemas para assegurar o maior impacto possível numa perspectiva de equidade. E para planejar o sistema, é fundamental reconhecer as ocorrências do passado, a situação presente e as tendências do cenário futuro, certo? E aí entra o mapa de saúde. Ele funciona como um instrumento que apresenta a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. Temos mais perguntas? Veja na TV. Esses são dois instrumentos relacionados à base da atenção à saúde. A RENASES, Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, descreve todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência. Já a RENAME, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS. E o Decreto 7.508/11 estabelece que o usuário do SUS terá acesso àquilo que estiver previsto nessas relações, ficando a inclusão, exclusão ou alteração regulamentada pela Lei 12.401/11, que trata da assistência terapêutica e incorporação de tecnologia em saúde. Depois de cair e bater a cabeça, alguns cuidados devem ser tomados. Se houver galo, aplique gelo imediatamente. Se houver corte, lave as mãos com água e sabão e com um pano limpo e úmido, limpe o sangue escorrido e depois comprima com um pano seco ou gaze por 5 a 10 minutos para estancar a hemorragia. Havendo a necessidade de dar pontos ou se o paciente sentir dor de cabeça, tonteira e sangramentos, corra para a unidade de saúde. E as perguntas não param. Vamos ver mais uma? Bom, não há dúvida de que o Decreto 7.508 enfatiza o contrato organizativo da Ação Pública de Saúde, o COAP, como um instrumento que concretiza o planejamento regional integrado, já que é por meio dele que se firmam os compromissos gestores para cada região de saúde. O COAP é um acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
Cada região de saúde deve ter um COAP firmado, sendo dele signatários todos os gestores municipais e prefeitos, o gestor estadual e o governador e o ministro da Saúde. De olho na tela para a última pergunta do programa de hoje. O Planejamento Regional Integrado expressa as responsabilidades dos gestores com a saúde da população do território quanto à integração da organização sistêmica do SUS, evidenciando o conjunto de diretrizes, objetivos, metas e ações e serviços para a garantia do acesso e a integralidade da atenção. Esse planejamento é elaborado no âmbito da região de saúde, com base nas necessidades expressas nos planos municipais, sendo pactuado, monitorado e avaliado pela Comissão Intergestores Regional, CIR. A produção resultante do processo de planejamento regional integrado, realizado no âmbito da região de saúde, compõe o Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde, o COAP. Depois de cair e bater a cabeça, alguns cuidados devem ser tomados. Se houver galo, aplique gelo imediatamente. Se houver corte, lave as mãos com água e sabão e com um pano limpo e úmido, limpe o sangue escorrido e depois comprima com um pano seco ou gaze por 5 a 10 minutos para estancar a hemorragia. Havendo a necessidade de dar pontos ou se o paciente sentir dor de cabeça, tonteira e sangramentos, corra para a unidade de saúde. O vídeo de hoje acaba por aqui. Esperamos que você tenha tirado todas as dúvidas sobre o Decreto 7.508/11. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!